Olá a todos, estamos iniciando mais uma live do CTCAN, Centro de Tratamento do Câncer de Passo Fundo. Este mês, outubro, o tema Outubro Rosa, não é? Foco no câncer de mama. Hoje, Dr. Lieverson Guerra, oncologista do CTCAN, me acompanha, Álvaro Machado, com duas convidadas, a doutora Lisiane, que é nossa psico-oncologista, não é? Já teve uma participação, uma conversa interessante aqui sobre não só a prevenção do câncer de mama, mas a gente tem a participação aqui de uma pacientinha nossa, muito querida, a Thalita Silva, não é? Que se dispôs a conversar sobre um assunto que muitas vezes é visto de uma forma constrangedora, não é, por muitas pessoas, mas que é necessário que a gente fale, que é o câncer de mama metastático, não é? E é um foco grande esse tema entre não só entre as sociedades médicas envolvidas com os especialistas que cuidam dessas pacientes, mas também pelas entidades que são as entidades que defendem os interesses dos pacientes, porque o tratamento do câncer de mama ele tem evoluído de uma forma muito veloz e o acesso a essas tecnologias hoje é um ponto crucial para a qualidade de vida, tempo de vida, de tudo, não é? Então, esse vai ser a nossa conversa. Então, eu vou começar, né, deixando assim um pouco mais aberto para a Thalita, eh, tentar mostrar para quem está nos assistindo o, como é que o que significa isso, não é? O impacto do diagnóstico e os desafios que começam a ser vividos, não é? Eu descobri, então, o câncer de mama em 2021, quando eu tinha 36 anos, e foi um susto, né? Ninguém espera. A minha filha tinha 1 ano de idade, eu recém tinha terminado de amamentar, e fiquei muito assustada. No primeiro momento, até conversar, chegar aqui na CTCAN e conversar com o pessoal e começar a sentir que, eu não precisava me desesperar tanto, porque existem muitos recursos, muitas possibilidades, e entre as questões que eu conversei aqui, que eu comecei a entender também, é que quando se tem um diagnóstico de câncer, você precisa cuidar do corpo, mas você também precisa cuidar da mente, e foram passos que eu fui dando junto, e eu acho que isso melhorou as condições pelas quais eu passei por esse tratamento. Então, desde que eu iniciei quimioterapia, depois a radioterapia, cirurgia antes da rádio, durante todo esse tempo, eu sempre tive um acompanhamento psicológico também, né, e sigo fazendo até hoje. E isso me ajuda a enfrentar essas questões do medo, a questão da imagem, do perder o cabelo. E como eu comentava antes com o pessoal aqui da mesa, no primeiro ano eu não me sentia muito à vontade para falar sobre o câncer de mama. Mesmo entre a minha família, mesmo entre os amigos, eu não tocava muito nesse assunto. E hoje em dia, eu acho que desse amadurecimento que a gente vai tendo com o acompanhamento psicológico, eu já consigo falar disso com tranquilidade, porque eu entendi que eu posso viver a minha vida com tranquilidade e passar pelo tratamento ao mesmo tempo, que uma coisa não exclui a outra. Claro que tem tratamentos que são mais simples, tem tratamentos que são mais complicados, mas de um modo geral é possível a gente conviver com as angústias que acontecem ao longo dessa trajetória. Que bom estar aqui novamente, doutor, poder falar
sobre algo da mulher, porque eu também sou mulher. Melhor ainda ter a Thalita aqui do lado para poder trazer às pessoas, principalmente as mulheres, o quanto é importante a gente se cuidar do nosso corpo, mas também da nossa alma, do que vive dentro da gente, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Porque sim, receber um diagnóstico de câncer por si só já desorganiza qualquer pessoa. Um diagnóstico de câncer de mama para uma mulher traz uma carga muito maior, porque o seio, a mama, tem um simbolismo gigante para a mulher. Nós estamos falando da sexualidade, nós estamos falando do feminino, da autoimagem, né? Vamos pensar assim, numa mulher jovem sem filhos, né? Toda a questão da vida, da amamentação, que a gente precisa falar, né? Como o doutor falou, cada vez mais cedo nós temos aí diagnósticos em mulheres muito jovens, e a gente precisa olhar para isso. Nós não estamos mais falando só de mulheres de 60, 70 anos, nós estamos falando de mulheres de 20, de 30 anos, Exato. no início da vida adulta. Então, o que isso carrega, que perdas, que lutos que nós vamos ter que vivenciar, que significado nós vamos dar para essa doença, e que bom ter a Thalita para poder trazer a prova viva, que é importante fazer este acompanhamento técnico, com alguém de confiança, acreditar sim na equipe que está tratando, para poder sim entender a doença, organizar dentro de si todos esses sentimentos, viver esse tratamento e viver a vida junto, né? A vida continua. E o câncer está ali, que nós vamos tratar, vamos cuidar de acordo com todas as prescrições médicas, mas tem uma vida que precisa ser vivida, tem uma família que precisa ser curtida. Eu queria primeiro agradecer a presença de todos, mas eu queria parabenizar a Thalita, assim. Eu acho, Thalita, que essa tua força de vontade, a passagem por todas essas fases, né? E a gente entende um pouco, mas muito pouco, da parte psicológica, mas a gente vê que as pacientes vão passando determinadas fases, e eu acho que essa fase, eu não sei se ela existe formalmente, né, mas é a fase onde a mulher, ela entende que ela pode ajudar as outras mulheres. Eu acho que talvez esse seja o final da superação de todo esse processo, né, porque assim, o quanto isso é importante, não só para você, obviamente, mas para todas as outras pacientes, né, elas quando ouvem, quando veem, né, eu não estou sozinha, e as pessoas passaram e continuam a sua vida, né? Elas continuam a sua vida fora do tratamento, enfim, porque a vida segue fora do tratamento e ela vai adiante, né? Então, queria te parabenizar em relação à tua força de vontade, eu vou chamar dessa forma, né? A gente fala muito sobre diagnóstico precoce, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, mas assim, com relação a essa realidade, a gente está sempre falando muito de tratamentos, opções de tratamentos, não é? Mas sempre que a gente tem um tratamento, por melhor que ele seja, por mais que ele nos dê de vida e qualidade de vida, algum risco de toxicidade a gente também corre, não é? Então, e tem algumas toxicidades que elas também impactam na qualidade de vida feminina, né? Então são coisas bastante interessantes, mas é importante a gente saber que a gente tem também medidas terapêuticas ou outros tipos de medidas não medicamentosas que conseguem reverter, diminuir, melhorar os efeitos colaterais, né, Thalita? Então, são tantas as armas e possibilidades em que a vida consegue se encaixar de novo nesse novo normal, volta à rotina, não é? Uma coisa é a tua iniciativa, a tua força, não é? E o apoio do médico, do fisioterapeuta, da psicóloga, todo mundo é fundamental. Mas tem um outro que é a família, amigos, não é? Isso ajuda muito. Ajuda muito. A minha família teve um choque muito grande com o diagnóstico. E levaram um tempo também para conseguir administrar. E eu também levei um tempo para conseguir contar, por exemplo, para as minhas amigas, né? Eu dei uma sumida e elas começaram a me ligar.
E aí nós fizemos uma live, porque ainda tinha alguma coisa de pandemia, né? E aí eu mostrei que eu já estava sem cabelo. E eu tenho uma família que tem participado de uma maneira muito positiva comigo, no sentido de acreditarem como eu acredito, porque eu sou uma pessoa muito otimista diante desse tratamento e tenho que ser, porque nós podemos passar por um tratamento oncológico com esperança ou com desespero, e com desespero é muito difícil. Então eu tenho escolhido o caminho da esperança e do otimismo, e a minha família tem escolhido esse caminho junto comigo. Eles acreditam, eles me apoiam, e nos momentos em que não, porque não é nem sempre tudo é flores, né? Tem aqueles momentos em que a gente vai sentir os sintomas, que não vai estar tão bem, que vai estar com medo. Eles estão todos ali disponíveis para ajudar. Pai, mãe, irmãos, irmã, marido, filha, sogro, sogra, e as amigas. E é muito importante. Faz muita diferença. Às vezes as pessoas não imaginam o quanto aquela conversa, aquele chimarrão que tomaram junto com a gente e que conversaram e às vezes nem tocaram no assunto tanto assim da doença, mas que te levaram para pensar outras coisas, planejaram coisas junto contigo. Isso faz muita diferença. A gente tem que continuar planejando as coisas da vida, né? E inclusive o trabalho me ajudou muito. Neste momento eu não estou trabalhando, né, porque eu tive recentemente uma lesão na coluna e depois uma nova lesão que a gente está tratando agora no fígado com uma medicação que podia me dar alguma reação. E eu sou professora. E quando a gente é professora, tu não pode ficar faltando toda hora na escola. Como eu podia ter diferentes reações com essa medicação, que por enquanto tive só sintomas mais leves, eu optei por sair, né, por um período. Mas no último ano, 1 ano e meio, eu acredito que eu trabalhei enquanto fazia o tratamento. E o trabalho também auxilia muito, porque a gente não fica só alimentando um pensamento de doença, né? Só pensando, estou doente, preciso tomar remédios, preciso fazer exames. Eu conciliei essa rotina por muito tempo e foi bem bom também. Foi muito importante. São coisas que eu tenho somado ao redor da minha vida desde 2021. Então, é a família que me apoia muito, o meu trabalho que foi muito importante para mim poder continuar, né, enquanto foi possível continuar. O apoio que eu tenho aqui na CTCAM com profissionais que são muito competentes, que são muito humanos, e o tratamento psicológico, e até as questões ligadas à espiritualidade, que independente da religião que cada pessoa tem, que eu tenho resgatado nos últimos anos também para minha vida, então eu vou somando fatores para poder passar da melhor forma possível. Thalita, tu tinhas quantos anos mesmo no diagnóstico? Do primeiro diagnóstico, 36. 36 anos, né? Isso é uma coisa muito importante. A gente teve 2 publicações recentes, uma brasileira e uma norte-americana. O câncer de mama em mulheres jovens, no Brasil, quando a gente fala mulheres jovens, com menos de 50 anos de idade, a participação dessas mulheres no total dos diagnósticos, que são mais do que 73 mil diagnósticos por ano, não é? Saiu de 20% para 25%. Ou seja, 1/4 dos diagnósticos de câncer de mama no Brasil são de mulheres com menos de 50 anos de idade. Isso é uma coisa, assim, muito assustadora. Muito assustadora não, mas muito importante. Por quê? Porque os médicos, eles precisam ter essa informação presente na cabeça, porque quando eles vão atender uma mulher mais jovem, com achados clínicos que possa ser câncer, eles têm que pensar em câncer, não pode deixar passar, não é? A segunda é a insistência que nós médicos temos de que a mamografia deve começar aos 40 anos.
não é? Se não existirem outros fatores de risco que indiquem até a idade mais precoce, não é? Mas, então, isso é uma coisa assim. Mas na publicação norte-americana que saiu agora, que são os dados de incidência do câncer de mama, o câncer de mama em mulheres muito jovens, que é uma nova classificação, ou seja, são mulheres com diagnóstico de câncer de mama com menos de 35 anos de idade, saiu de 2% do total nos Estados Unidos para 5%. Mulheres com 20 anos de idade, com 25 anos de idade, 30 anos de idade. E essa mudança na epidemiologia do câncer a gente está vendo em outros tumores também, né, Dr. Leves? No câncer de intestino, a gente está vendo diagnósticos cada vez numa população mais jovem, não é? O câncer do colo do útero, a gente tem mulheres muito jovens com câncer de colo do útero, coisa que era na faixa de 40, 50, um pouco mais. Agora a gente está vendo mulheres com 30 e poucos anos com câncer de colo do útero. Então, esse é um alerta que a gente deve fazer para os profissionais de saúde, não só os médicos, né? Mas de que o diagnóstico do câncer, a epidemiologia do câncer está mudando. E que não é só porque a mulher é jovem que a gente não deve pensar em câncer, né? Isso tem que estar sempre entre as nossas hipóteses diagnósticas, para a gente não perder tempo, né? Porque a correria é grande, né? É grande. Até porque, né, doutor, o tempo é vida, né? E é isso que a Thalita ia nos dizendo. Quando ela escolheu a esperança, ela escolheu a vida. Exato. Quando escolhe o desespero, é o desespero de uma história de vida. Não é só da doença. É de tudo que vai ter que abdicar naquele momento, de todas as frustrações dos sonhos e planos daquele momento que não vão se efetivar. Então, sim, quando ela traz a importância da rede de apoio, é quem está lá no dia a dia, né? Nós, da equipe de saúde, enfim, a gente está em momentos pontuais para cuidar dela, mas quem está lá no dia a dia, vendo se acordou bem, se comeu e passou bem, né, depois de uma quimioterapia, não somos nós, né? É a rede de apoio que cuida, Isso. é quem está lá do lado dela segurando a mão. Nós vamos cercando para que também a rede de apoio possa dar esse suporte, porque não tenho dúvidas de que a Thalita e a sua família desorganizaram com esse diagnóstico. E aí precisa também este olhar para esta rede de apoio, para conseguir sustentar todos em pé. A espiritualidade faz muito esse papel. Como ela disse mesmo, independente da religião, precisa acreditar em alguma coisa, né, para que possa acreditar em si, né, trazer de volta a sua identidade, o seu desejo de vida, os seus valores, para enfrentar, seja um diagnóstico, seja uma recidiva, porque nós temos aqui alguém que, acho que é importante o pessoal entender, a Thalita teve câncer de mama e hoje ela está com outros nódulos em outras partes do corpo. Isso. Então ela segue em tratamento, é alguém que não está curada, ela está ainda enfrentando o câncer, ela ainda está lutando pela vida. Exato. E lutando bem, não é? Uma coisa interessante, quando a gente fala, o fato na verdade, a gente nenhum de nós sabe como vai ser o amanhã, não é? A gente vive como se o amanhã fosse como hoje, não é? Eu vou continuar, eu sou eterno, não é? E, na verdade, não é assim, não é? Tem inúmeras possibilidades ou eventualidades na nossa vida que podem abreviar o nosso curso, não é? Dizem que a coisa mais certa é quando se está vivo, a única coisa certa quando tu está vivo é que tu vai morrer, né? O resto a gente não sabe como é que vai andar, não é? Então, ao mesmo tempo em que a gente precisa enxergar a vida como o momento atual,
não é? E não esperar guardar a nossa vida para amanhã, depois de amanhã, não. Depois de amanhã, o mês que vem, nas férias, no ano que vem, Na não é? aposentadoria. Isso. Não, a vida é o hoje, né? A gente tem que viver hoje, amanhã, tudo. É claro que sempre com alguma previsão e planejamentos futuros, não é? Mas fazer só os planejamentos futuros sem utilizar o cotidiano para viver, não é? Apenas para sobreviver, pode ser que a gente não consiga chegar lá na frente, não é? Então, eh, o a incerteza da vida ela é sempre grande. E às vezes a gente ter esse alerta, que ninguém quer ter, mas às vezes acontece, não é? Pode fazer com que a gente desperte para essa realidade, né, em que a gente precisa não, mas a gente deve viver o cotidiano, não é? O cotidiano tem que ser um pouco mais leve, né? Não dá para a gente ter aquele cotidiano muito pesado, sofrido, esperando que chegue o dia das férias, ou o final de semana, ou o aniversário de alguém, né, que seja o momento de refrescar a alma, né? Ela precisa ser de uma forma rotineiramente alimentada, não é? Então, Thalita, mais uma coisa, é o que a gente estava falando, uma coisa muito interessante. A gente falou assim do câncer de mama em jovem, né? E a gente está falando do enfrentamento. É claro que toda vez que vem uma má notícia, isso é um abalo sísmico, né? Mas aí a gente precisa baixar a poeira, conversar, ver as possibilidades. E aí, vamos lá, respira fundo, vamos lá, novo enfrentamento. Parece que é um novo enfrentamento, assim, insuperável. E ele é superado. E a vida volta de novo a se encaixar, novos passos, novos planos, novo cotidiano, não é? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Eu estava comentando com a Lise antes de a gente iniciar que quando eu tive o primeiro diagnóstico, em hipótese alguma, eu não passava pela minha cabeça que eu fosse passar por um tratamento oncológico de novo. Na minha cabeça, se eu tivesse... se eu pudesse, eu já tirava o catéter, estava tudo ótimo, foi aquele período ali, fiz a cirurgia, estava tudo resolvido. Eu não imaginava. Aí, quando em fevereiro desse ano eu descobri essa nova lesão na coluna, e era uma lesão que doía, ao contrário da mama, porque como eu descobri cedo, né, eu percebi aquele nódulo, eu acompanhei por um tempo, ele não tinha características de câncer, mas depois de um tempo ele desenvolveu essas características e aí iniciei. Então eu achei que estava tudo pronto, mas o de mama, o que eu queria dizer, retomando, enfim, o de mama eu não senti dor em nenhum momento, então em nenhum momento eu me senti doente, né? É uma doença que você não vê. Eu dizia para minha família, eu não estou doente, eu estou tomando as providências para que eu não fique doente, para que daqui a pouco isso não avance, mas com a lesão na coluna eu sentia dor o tempo todo. Essa foi mais difícil de entender. E eu pensei, primeira coisa que pensei antes de chegar aqui, quando os resultados dos exames vão saindo e a gente vai olhando, né? A gente não espera para conversar com ninguém. Eu fiquei muito apavorada. E pensei, meu Deus, eu vou fazer quimioterapia tudo de novo. Eu vou fazer outras 22 sessões de radioterapia. Eu vou ter que operar a coluna agora, porque o que eu imaginei? Eu vou fazer um tratamento semelhante ao que eu fiz na mama. Mas eu cheguei aqui na CTCAN e descobri que apesar de ser uma metástase, que apesar de ser algo que doía, que limitava os meus movimentos, eu não podia mais pegar minha filha no colo. E isso doía muito emocionalmente em mim.
eu descobri que o tratamento ia ser muito mais simples do que foi no primeiro momento. E o resultado apareceu muito rápido. Eu fiz 3 sessões de radioterapia e eu já não sentia dor. Eu precisei usar um colete um tempo, porque a lesão fraturou a minha coluna, mas eu usei o colete com alívio, porque eu achei que ia ser muito pior. Porque o câncer tem isso, a gente tem ainda uma visão muito estigmatizada de que o tratamento é horrível, que o tratamento é muito pesado. Mas eu aprendi nesses últimos anos que não precisa ser assim e que não é assim em todos os casos. Claro que algumas pessoas passam por tratamentos muito difíceis, mas a gente também tem opções, né? Cada caso vai ter que ser avaliado. Eu pintei uma ideia horrível na minha cabeça e depois eu consegui, né, com um tratamento menos agressivo do que eu esperava. Importante isso que tu falou, Thalita, porque para as pessoas entenderem que os tratamentos eles evoluem, e evoluíram muito, e vão evoluir mais, não é? E quando a gente fala evoluir, não é só uma questão de melhora de eficácia, que esse, vamos dizer assim, seja o ponto primordial, não é? Mas eles evoluem muito na relação também com o conforto do paciente, não é? Quando falaste da quimioterapia, quimioterapia era uma tragédia, né? Eu me lembro de filme, né, onde o ator fazia quimioterapia e aí ele passava a noite toda saindo da cama, indo para o banheiro, amanhecia deitado no banheiro, exausto de tanto vomitar, não é? Isso não existe, não é? Aquilo ali ajudava a estigmatizar o tratamento, né? Então, é bom quimioterapia? Não, mas a gente faz porque precisa. Mas a imensa maioria das experiências é de um tratamento confortável, aonde tu falaste, tu trabalhava, né? Então, para as pessoas entenderem isso. A radioterapia também, não é? A grande dificuldade da radioterapia era isso, né? O fato das sessões, das doses serem fracionadas em múltiplas sessões. Hoje não, com as novas tecnologias, a gente está conseguindo fazer radioterapias com poucas sessões, né? O que torna mais confortável, não precisar ir toda hora ou várias semanas ao hospital para fazer o tratamento, não é? Então, essas coisas são importantes, também as pessoas entenderem. E a outra coisa importante é que cada tratamento que a gente tem em que consegue longo controle da doença, está nos permitindo não só economizar tratamentos futuros, mas está permitindo que novos tratamentos nesse intervalo sejam incorporados e ser mais uma arma que a gente tem nessa briga, não é? Então são coisas importantes as pessoas que nos ouvem hoje entenderem isso. As medidas todas que a gente conversa com vocês, não é aquela decisão, vamos fazer isso agora porque é isso para agora. Não, isso é agora porque nos permite depois ainda fazer mais aquilo, aquele outro, e quem sabe ainda chegar mais aquele outro lá que a gente está esperando que vai nos ajudar mais ainda, não é? Então, tudo são estratégias, não é? Sempre considerando isso, eficácia, conforto, não é? Tolerabilidade e sempre proporcionando, na maior parte das vezes, né, uma vida praticamente normal, não é? Um cotidiano que pode ter esses intervalos, não é? De um pouquinho mais de susto e depois a gente engrena e vai à frente. A gente precisa ter também um pouco de paciência, né, para aguentar esses momentos mais difíceis, para poder aproveitar melhor depois os bons momentos, que continuam sendo a maioria. Né? Exato. A maioria dos dias eu consigo estar bem, isso é ótimo. É ótimo. Apesar de estar ainda em tratamento. Exato. A gente tem, assim, muitas experiências, né, nesse sentido. Mas é claro que
essa situação, assim, tu fizeste o diagnóstico ainda, tu tinhas a doença localizada, não é? Mas era um risco maior de recidiva por causa dessa confusão. E tu tiveste o diagnóstico amamentando, não é? Que Logo é depois, logo após a amamentação, que é um período difícil, né, por causa das modificações do seio durante a amamentação ou para a amamentação, o que torna um pouco mais difícil identificar o câncer de mama. Mas, assim, nas mulheres muito jovens ou mais jovens, abaixo de 40 anos, a gente não tem nenhuma evidência de que fazer exames rotineiros a gente consiga fazer diagnóstico precoce a ponto de reduzir a mortalidade pelo câncer de mama. Não é que é o objetivo da mamografia, a partir dos 40 anos, onde a gente consegue reduzir em 25% a mortalidade pela doença, porque a gente faz o diagnóstico numa imagem, né, um nódulo muito inicial. O, o diagnóstico do câncer de mama no Brasil, na rede pública, ele é 60% em estágios mais avançados, estágio 3 e 4. Que é onde as nossas chances são bem menores do que nos estágios mais iniciais, estágio 1 e 2. Nos Estados Unidos, bom, na rede privada, aqui no Brasil inverte, 60% dos diagnósticos são estadios 1 e 2, onde as chances são muito maiores. A gente tem ainda restrições de acesso menores na rede privada, mas alguma restrição existe, mas muito grande na rede pública, não é? De acesso a tratamentos modernos, em tempo hábil, essa coisa toda. Mas, Europa, 20%, 25% dos diagnósticos de câncer de mama são estadio 0, que é o estadio mais inicial, onde é uma doença não invasiva, onde a chance de cura é praticamente 100%, não é? Então, ou seja, aqui no Brasil a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, né? Então a gente insiste na mamografia anual a partir de 40 anos, e seria interessante que houvessem campanhas públicas, né, de trazer as mulheres para fazer a mamografia. A taxa de mamografia no Brasil é em torno da mamografia de rastreamento, que chama, né? Saiu a publicação do INCA agora, mas se não me engano, 60%, 35%, parece. Rio Grande do Sul está abaixo da média do Brasil, na rede pública. Então, essa é uma coisa muito importante. Então, para quem nos ouve, né, e para quem nos assiste, mamografia, uma vez por ano, a partir dos 40 anos de idade. A Thalita, acho que mais insiste nisso, né, Thalita? Doutor, antes dos 40 anos, que não faz parte do grupo de risco, o que o senhor orienta? Bom, a primeira coisa que a gente precisa definir são o que é grupo de risco, né? Então, nós temos um grupo de risco que é bem definido, que são aquelas mulheres que têm mutações genéticas que aumentam de uma forma drástica o aparecimento de câncer, não só de mama, mas estamos falando do câncer de mama, não é? Durante a vida. Então, essas mulheres com mutações, elas têm recomendações, rotinas já bem estabelecidas, não de mamografia, mas ressonância, não é? Tem algumas mutações em que a gente deve evitar a mamografia por causa do raio-x, porque essas mutações tornam as células muito sensíveis à radiação, não é?
Então, mas aí é uma rotina, né, bem intensa e clara e objetivamente combinada com essas mulheres. Existem outras mulheres que a gente chama de alto risco, mas não têm mutações, mas elas têm assim uma história familiar muito chamativa, mas não se encontra mutação na família, não é? Não tem problema. A tecnologia e o conhecimento atual provavelmente ainda não identificaram qual é o fator hereditário na família, não é? Que faz com que apareçam esses cânceres de uma forma mais frequente. Mas então, uma história familiar forte, tem a avó teve câncer de mama jovem, a mãe, a tia, a prima, a irmã, não é? Então, essa mulher deve ser cuidada também da mesma forma que uma mutação genética de alto risco. Tá? E outros fatores que aumentam um pouco, não é? Além do que seria o risco habitual da população, que leva a gente a ter alguns cuidados adicionais, não é? Mulheres que têm mama muito densa, em que a mamografia não é suficiente para identificar, mulheres que têm lesões pré-malignas, não é? Fez o exame, parece que tem um nódulozinho lá, faz a biópsia, não é câncer, mas é uma lesão pré-maligna. Essa mulher deve ser cuidada de uma forma diferente, não é? Então, precisamos primeiro identificar os fatores de alto risco. E aí, dependendo de qual é o risco, estabelecer uma rotina, não é? Aí é individualizada, não é? Então, sempre na consulta com os seus médicos, as mulheres vão conversar sobre isso, não é? A gente tem fatores importantes que aumentam o risco, mas não justificam exames diferentes do que a rotina recomendada, não é? A obesidade, o cigarro, o álcool, gravidez tardia, não é? Assim, gravidez abaixo dos 30 anos e amamentação são fatores protetores para a mama, não é? É muito difícil hoje, na nossa realidade de estudos, mercado de trabalho, né, inserção no mercado de trabalho, casar e aí ter filhos, que as mulheres tenham 2 filhos antes de 30 anos e que amamentem durante 1 ano. Tem o filho e tem que voltar. Dali 3 meses tem que estar voltando para o trabalho, né? Então, tudo isso dificulta, vamos dizer assim, joga contra o fator hormonal que a gente chama, não é? Mulheres que começam a menstruar muito cedo, antes de 12 anos de idade, não é? Ou aquelas mulheres que vão menstruando por muitos anos, até os 54, 55 anos, tudo isso é fator de risco, não é? Para câncer de mama, anticoncepcional, a reposição hormonal, não é? Isso tudo aumenta, mas tem que ser conversado para ver qual a melhor forma, né? Não muda muito a rotina da mamografia anual. Dr. Leverson, a gente fala muito assim dos avanços, das melhorias, né? Tu podia nos dar assim, um resuminho assim, bem breve dessas coisas que foram sendo incorporadas e essas melhoras que a gente teve nas opções de tratamento para o câncer de mama nesses últimos anos? Quando a gente começa a lembrar, né, eu acho que esse é o que vem à memória, né, o histórico que a gente passou e o quanto as pacientes hoje, independente, assim, é claro que as pacientes no sistema privado elas têm um acesso maior, mas as próprias pacientes do sistema público têm um acesso bem amplo nos dias de hoje. Eu lembro que antigamente nós tínhamos que tratar as pacientes com receptor hormonal, com hormonioterapia, sem saber se ela era receptor, porque nós não conseguíamos sequer dosar os receptores, que hoje é uma coisa absolutamente, né, básica. Então, tratamento de hormonioterapia
nós tínhamos que fazer para todo mundo, mesmo sem saber se as pacientes eram, né? As quimioterapias, os avanços da quimioterapia, com as modificações, a incorporação de novas drogas, né? Exemplo, o taxano, que mudou completamente a história das pacientes, não só para mama, como para ovário e outras doenças, né? Então a gente foi ficando muito feliz e ao mesmo tempo, o Álvaro comentou, né? As pacientes vivas, vivendo e recebendo, né, o suporte de novos e novos e novos tratamentos, né? Quando nós recebemos o trastuzumab, que é um anticorpo monoclonal para hiperexpressão de determinadas pacientes, cerca de 25% das pacientes, o quanto a gente lutou para que isso fosse disponibilizado para o sistema público, né? Hoje as pacientes conseguem receber esse anticorpo junto com o tratamento. Eu acho que outro avanço foi, além do próprio trastuzumab para determinadas pacientes, né? Novos medicamentos que conseguem reverter ou melhorar a resposta das pacientes com a hormonioterapia, né, e a imunoterapia. Quer dizer, a gente passou por um processo assim de evolução e a gente está vendo, né, consegue vendo diariamente isso, né, para as pacientes cada vez terem respostas melhores. Eu só queria complementar uma coisa que a gente estava falando antes, não é bem nesse assunto, mas reforçando só observações que a gente tem, Thalita, aí, que são importantes durante a vivência que a gente teve. Uma das observações que eu sempre vejo é o fato de ser mulher e de não ser homem. Porque eu penso, acredito que as mulheres elas são muito mais, vou chamar de guerreiras em relação aos diagnósticos. Elas reagem de uma forma muito melhor e talvez esse instinto materno, eu nunca consegui identificar o que isso é, mas as mulheres elas são mais guerreiras em relação ao seu diagnóstico e como que elas vão enfrentar a doença do que os homens. Os homens parece que demoram mais para ter esse suporte, para nos dar esse suporte, porque aí entra numa questão que eu comento sempre, que vocês comentaram antes também, o trabalho, o tratamento, ele é um tratamento em equipe, né? Então, na consulta, o médico é 99%, né, da equipe, depois a Lisiane é 90%, mas assim, o resto do tempo, você e a sua família são os 90%. E às vezes só você é o 90% do pilar do tratamento, né? As mulheres têm esse comportamento muito melhor do que os homens, na minha observação. Não sei se isso se repete, mas a gente passa a ver de uma certa forma isso. Isso é muito positivo. E a última observação é o fato do trabalho, né? O fato de trabalhar, a gente vê o quanto isso é importante, a gente estimula muito que as pacientes voltem dentro do seu possível, obviamente, né? E aí a última coisa são as professoras. Eu tenho uma admiração pelas professoras porque elas são compromissadas com o seu trabalho. Elas sofrem por não estar trabalhando, elas sabem que o aluno está lá pedindo, enfim, a gente sabe como é. Eu tenho uma experiência muito boa com as professoras, eu acho que elas são umas muito determinadas, assim, muito disciplinadas, obrigado, esse era o termo, elas realmente têm esse compromisso, parabéns. Obrigada. Essa questão das mulheres, eu não sei, talvez a Lizzie possa comentar melhor sobre isso. Eu acho que a questão da maternidade, sim, pode ser, porque eu pensava muito, eu tenho uma filha de 1 ano de idade para criar, eu não posso esmorecer, né? Eu tenho que estar firme por mim, por ela e pela minha família. Mas me parece que os homens têm uma resistência maior a procurar uma ajuda psicológica. E as mulheres optam por esse caminho muito mais rapidamente e continuam, né? Eu acho que pode ter a ver com isso. E a questão do trabalho, a escola... O professor é muito apegado com a sua escola, com seus alunos, né? Eu sou com as minhas também. E encontrava muita força dentro do trabalho. Né? Num primeiro momento, as crianças, os adolescentes, enfim, não estavam sabendo do que eu estava passando, porque eu, nas férias de julho, rapei o cabelo e coloquei uma prótese feita com o meu cabelo, então eles não sabiam.
Notaram que eu apareci com um penteado diferente. Mas depois de um tempo, à medida que eu fui acalmando, né, o meu espírito em relação à doença, teve um dia que eu tirei aquela prótese. E aí, então, todos eles sabiam, né? E a gente conviveu muito bem e o trabalho também foi uma força importante que eu tive. Puxando uma observação do Dr. Lee Everson, não é? Assim, nós somos históricos já na oncologia, né? A gente pegou muitas mudanças de paradigmas assim, importantíssimos. Mas uma das coisas que faz hoje a gente ser mais assertivos no tratamento é o fato que a gente consegue classificar melhor a doença, né? Antes a gente tratava câncer de mama mulheres com mais de 50 e menos de 50. Biologicamente, hoje, pensando, não tem nada a ver, né? Mas era como antigamente se tratava o câncer de mama, não é? Até que chegaram os receptores hormonais, e assim foram, mais outros marcadores, mais outras identificações, subclassificações. Então, hoje a gente consegue, entendendo melhor cada subtipo de doença, não é? Saber qual o tratamento que é melhor para uma e não é tão bom para outra, né? Então isso faz também com que toda essa, não só a eficácia, mas como a exposição eventualmente a tratamentos que seriam fúteis, não é? Hoje a gente consegue evitar. Então, a ciência avança muito, não é? E a gente conseguindo aplicar o melhor conhecimento teórico para a situação real, né, a gente vai conseguir ter o melhor resultado, né? E assim a gente está indo, né? De degrau em degrau a gente vai melhorando, não é? As coisas não são sempre absolutas, né? A gente está sempre considerando as possíveis variações. Assim, agora voltando um pouco mais assim para nossa assim para o tema, né? Assim, são coisas que preocupam, não é porque o tema assim geral do Outubro Rosa, porque o câncer de mama é a principal o principal câncer das mulheres, não é? Ele está epidemiologicamente mudando, se tornando um câncer, não que tenha diminuído na população acima de 50 anos. O problema é que ele aumenta numa velocidade menor do que está aumentando entre as mulheres mais jovens, não é? Isso faz com que no Brasil a gente tenha essas consequências, digamos assim, dos países mais desenvolvidos, não é? Que é essa mudança na epidemiologia do câncer, provavelmente porque a gente tenha outros fatores causais que a gente não tinha tanto em décadas atrás. Aí a gente pode falar na alimentação, nos multiprocessados, a poluição ambiental hoje já a poluição do ar já hoje a principal causa de câncer de pulmão em vários países, não é? Superou cigarro. E comportamentais também, não é? Que são hábitos de vida que são quase que impostos pela estrutura cotidiana que a gente precisa enfrentar, não é? Mas ao mesmo tempo a gente não conseguiu ainda aqui no país estabelecer a mamografia de uma forma rotineira no sistema público, não é? Então a gente não tem os diagnósticos tão precoces, o que obriga a múltiplos tratamentos, não é? Mais tarde, com menores chances. Então isso faz com que as nossas curvas que a curva de mortalidade pelo câncer de mama, apesar de não ser tão grande quanto outros, ela continua aumentando, né? Então é uma combinação de diagnóstico tardio, dificuldade de acesso, não é?
Tudo isso impacta negativamente nas nossas estatísticas. Então, acho que um dos objetivos aqui da nossa conversa é isso, aqui no Brasil, a forma que a gente tem de poupar vida e dinheiro é fazendo mamografia. Aí não tem nenhuma solução mágica, né, Thalita? Não tem. E a outra informação que eu gostaria de ressaltar, nas mulheres jovens, assim, a tua história, Thalita, foi tu que sentiu que o seio não estava como era. Eu percebi um nódulo. Eu não chamo de autoexame, mas a mulher, ou qualquer um de nós, conhecer o seu corpo é fundamental para a nossa saúde, não é? Porque tem situações em que a gente não tem os exames indicados. Não tem indicação ficar fazendo mamografia em mulheres com 30 anos de idade, de uma forma rotineira. Estamos excluindo aquelas mulheres de alto risco, né? Mas isso pode acontecer. Então, a mulher se conhecer, procurar o médico e insistir com o médico de que aquilo que ela está notando é real, porque às vezes vai no médico, pode ser uma alteração tão discreta, o médico examina, não, acho que isso aqui é normal. Eu digo, não, doutor, não, mas aqui mudou, tenho certeza, não era assim, aqui mudou, né? Para que a gente consiga chegar no diagnóstico o mais breve possível e permitir que o tratamento se institua de uma forma mais rápida, né? Então, isso é uma outra coisa, assim, que nas mulheres jovens, abaixo de 40 anos de idade, o câncer de mama é uma doença ainda importante. Abaixo de 35 anos, estatisticamente a gente fala, é menor, mas a gente tem que ter essa possibilidade em mente, não é? E quando as mulheres nos insistem que tem alguma coisa diferente no seu corpo, no seu seio, a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Esse é o recado que eu gostaria de deixar. Doutor, fazer um adendo nisso tudo, que sim, é importante a mulher se cuidar a vida toda, né? Nós saímos do pediatra e nós vamos para o ginecologista. Talvez o doutor Lievson disse, por que as mulheres, né, resgatando a sua fala, doutor, porque desde sempre a gente vive mudanças, a gente vive a menstruação, muda o nosso corpo, né? A gente sai do corpo infantil, a gente começa por um corpo adolescente, para sim passar um corpo adulto, né? A maternidade, a gente estica toda a pele, né? Para ir gerar uma vida durante 8, 9 meses, e aí depois isso tudo volta, então a mulher vive uma vida de transformação. O câncer é uma delas, né? Obviamente que eu estou falando de transformação natural da vida, de coisas boas, digamos assim. Vamos pensar da maternidade, né? Da evolução, de deixar de ser criança e passar então a ser uma adolescente, uma mulher. E aí o câncer, ele vem em contrapartida disso, mas talvez porque desde sempre a mulher tem esse cuidado junto de si, né? Diferente do homem que sai do pediatra e não aparece nunca mais, né, para ninguém, né, não é para médico, não é psicólogo, não é para ninguém. E gostaria de ouvir da Thalita, que eu acho que isso tenho certeza, é importante de quem está nos vendo e nos ouvindo. Quem era a Thalita antes do câncer? Para estas mulheres, né, que vão estar aqui junto conosco. E quem é a Thalita hoje? Qual é o significado, Thalita, que o câncer trouxe para a tua vida? E quem, hoje, olhando para trás, quem era a Thalita de antes do câncer e quem é hoje? Conta pra gente. É uma pergunta difícil, não sei se eu já tinha pensado nisso. Eu noto que eu tive um amadurecimento na minha relação familiar. Esse é porque
há muitos anos trabalhava sempre muito. Eu sempre gostei muito do trabalho na escola. E eu aprendi depois do tratamento que eu preciso equilibrar as coisas, né? Como nós estávamos, não significa que eu tenha que deixar o meu trabalho de lado, mas que eu preciso equilibrar. Então eu me sinto mais, não sei se eu posso dizer mais próxima, mas mudou a minha relação de equilibrar os vários fatores da minha vida. Eu levo eles de uma maneira mais equilibrada do que antes do tratamento. Eu passava por fases assim, agora eu vivo só para trabalhar. Antes disso, eu vivo só para faculdade. Ou um período quando a gente é mais jovem, a gente vive só para aproveitar a vida, para sair, para passear e essas coisas. E eu levo a minha vida de uma maneira mais equilibrada. Por incrível que pareça, a gente passa, é bem como você falou, a gente passa por um desequilíbrio muito grande no começo do tratamento, diante de cada novo diagnóstico, dá uma desequilibrada, não é que a gente vá constantemente, né, bem, mas eu consigo levar minha vida de uma forma mais equilibrada nesse sentido, valorizar mais essa questão do cotidiano que o Dr. Álvaro falava antes, porque eu sempre pensava muito, eu pensei muito assim, quando eu for mais velha eu vou fazer tal coisa, de deixar as coisas para depois, para ir, e não se importar tanto com o presente. O medo de morrer existe quando tu tem um diagnóstico de câncer. Isso também é uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. Eu sempre achei, sei lá, que eu fosse viver eternamente, eu fosse viver 120 anos, eu nunca me preocupei com a morte. E quando eu tive o diagnóstico, essa preocupação apareceu na minha vida. E por um momento foi dificílimo lidar com isso, né? E eu não sei se eu comentei muito com isso com as pessoas da minha família, né? Porque a gente também não quer deixar eles nervosos ou preocupar tanto assim, mas eu pensei muito nisso. E tenho conseguido administrar também essa questão, entender um pouco melhor esse medo e conviver com ele de uma maneira que ele não me bloqueie. Eu não posso deixar de viver para viver com medo. Ao contrário, se eu sei que eu tenho uma doença que é grave, eu também sei que é uma doença tratável e que eu posso conviver com ela por muitos anos. Mas eu tenho que aproveitar a minha vida, né? E isso muda. Eu acho que é dessa questão dessa necessidade, ou dessa vontade de aproveitar mais a vida que eu aprendi a equilibrar melhor as várias áreas da minha vida. Emocional, profissional, enfim, todas. É um bom fechamento, né, Às vezes Thalita? a gente fica meio... Essa declaração. É porque é isso, doutor, assim, às vezes é esse olhar que o de lá não tem noção, porque acha que o câncer acabou a vida. Então é importante dizer quem era antes e o quanto melhora. A gente ganha algumas coisas, né? Por incrível que pareça. Não é incrível, é poder olhar para si. É verdade. Os valores, prioridades, né? A vida muda. Muito bom, muito bom. Doutor Lieverson, gostaria de uma mensagem final? Tanta coisa, né, para a gente poderia falar, ficar até horas, enfim. Acho que queria só voltar um pouquinho na prevenção. Acho que um recado final da prevenção. Isso é uma coisa que o Lieverson observou nesses anos, né? E tem observado, porque quando a gente vai listar, Álvaro, todos os fatores de risco, né? Começa de A a Z, tem um fator de risco que, na minha opinião, nos dias de hoje, ele é muito relevante e irrelevante como preocupação, né? Que a gente vê que é o consumo de álcool precoce, né? A gente sabe que algumas alterações da doença se desenvolvem, né, na adolescência, mas as crianças, eu vou chamar assim, as meninas e os meninos, óbvio, mas o álcool aumenta a chance do câncer de mama até mais de 3 vezes quando o consumo é X gramas por semana, ou enfim. E ninguém valoriza isso, né? É uma coisa absolutamente passível de prevenção. E a gente vê que os jovens hoje
estão começando a beber com uma idade muito pequena e bebendo muito, na minha opinião, né? Enfim, é só observacional. Eu acho que chamar atenção em relação a isso era um recado que eu queria deixar. Talvez campanhas públicas, isso não saberia como fazer, mas poderia ser feito. Perfeito. Porque não se fala muito nisso, né? Porque não se fala, né? Porque tem propaganda de álcool, porque, enfim, assim como se conseguiu abolir as propagandas de cigarro, né? O consumo, gente, é uma propaganda atrás da outra, né? E a gente fica chocado com isso, né? Uma substância que aumenta mais de 3 vezes o risco. Então, se o risco existe já X%, você vai multiplicar isso por 3 desnecessariamente. Uhum. E aí soma outros, né? Exato. Não é só esse. Exatamente. O sedentarismo, né? A gente assim, vai se envenenando, doutor. Quando a gente assume o risco, né? Tem alguns Se olhar envenenamentos por esse que são, ótica, né? que são compulsórios, né? Não dependem de nós, não é? Mas tem outros que a gente pode optar em fazer ou não é? Em aceitar ou não. Mas acho muito interessante. Eu vou aproveitar o que tu falaste. Tem muita coisa que a gente pode ficar conversando aqui bastante horas, mas tem uma... A gente já sabia que atividade física diminui, é fator protetor para câncer de mama. Mas a gente já sabia que a atividade física, depois do diagnóstico de câncer de mama, diminui a chance de recidiva da doença. E agora há pouco teve um estudo que já tinha sido apresentado em outros congressos, mas agora com um acompanhamento de longo tempo das mulheres, as mulheres que fizeram o tratamento curativo do câncer de mama e separado em 2 grupos. A recomendação, como a gente faz, olha, deve fazer atividade física, deve fazer alimentação saudável e tal, e outras não, outras que eram treinadas por vários meses em atividades físicas, né, conforme a sua capacidade, de uma forma crescente. Exercícios de resistência, que é tipo musculação, e de alta intensidade, que são os aeróbicos, caminhada, corrida, bicicleta, dança, etc. Depois de longo tempo de acompanhamento dessas mulheres, aquelas que fizeram atividade física de intensidade e de resistência, elas tiveram menos recidiva do câncer de mama, tiveram menos mortes por câncer de mama e menos mortes de qualquer outra causa. Tá? Então, isso a gente tem que aprender desde a juventude, né? Manter o peso, beber o mínimo possível. A gente sabe que o álcool é uma droga socialmente aceita e faz parte do convívio. É muito difícil de tu não beber, não é? Mas o mínimo possível, quanto menos melhor. Se não beber, melhor ainda, não é? O álcool, ele aumenta o câncer de mama e vários outros, não é? É uma causa de câncer. Então, a OMS estima em 20 a 25%, né, de todos os cânceres causados por hábitos, né? Alimentação, a gente falou dos multiprocessados, que é um veneno só, né? Aí entra o álcool, cigarro, sol demais, e essas coisas todas. Se a gente for pensar que são 600 mil, mais do que 600 mil diagnósticos, né? 700 mil, não, 600 mil, né? Diagnósticos por ano de câncer no Brasil, a gente está falando que se a gente adotasse todas as medidas saudáveis, sem nenhum outro fator, a gente está diminuindo em 150 mil diagnósticos por ano. É muita coisa. É muita coisa. Então é isso. Hábitos saudáveis e mamografia a partir dos 40 anos, né, Thalita? E se a doença vier, tem que saber que o enfrentamento é possível, que a vida continua e que a vida pode ser boa, independente ou apesar do câncer. Né? Muitíssimo obrigado, Thalita.
Muito obrigado, Obrigada, Lizzie. Foi um doutor. prazer. Dr. Lievson também. Quero agradecer a audiência e lembrá-los de acompanhar as nossas redes sociais. CTCAM no Instagram, no Facebook, no YouTube. Até a próxima.